Oi, eu sou a Tati e a gente está aqui de novo no ateliê de culinária livre aqui na RDC. No episódio de hoje a gente vai ver o cenourinha, que é um pãozinho de cenoura. Além dele ficar com uma cor super bonita, o amareladinho que a cenoura dá, ele ainda é super nutritivo. As crianças principalmente amam. Mas na verdade todo mundo gosta desse pãozinho, ele é muito saboroso, vocês vão ver. Então hoje a gente vai fazer uma receita super de mãe, que o meu filho gosta muito, que é um pãozinho de cenoura. Então eu trouxe aqui umas cenourinhas que eu comprei na feira, que são todas únicas, lindas, brilhantes, como os alimentos orgânicos são. Olha só. Então a primeira coisa dessa receita é a gente cortar as cenourinhas e colocar elas para cozinhar, porque no pão não vai a cenoura inteira, mas sim o purê. Mas o que vai ser o purê? O purê é só a cenoura cozida no ponto que ela pode ser liquidificada, certo? Então a gente vai cortar. Aqui eu tenho 250 gramas de cenoura. E isso vai dar mais de purê. Então a gente vai cortando assim enviesadinho, que já me disseram que é o melhor jeito de aproveitar a energia da cenoura. Então agora a gente tem as cenourinhas aqui cortadas e a gente vai colocar um pouquinho de água, o suficiente só para cobrir, para a gente cozinhar elas num ponto al dente. Então a cenoura já cozinhou o suficiente para a gente bater. O que é o suficiente para a gente bater? Já dá para colocar um garfinho nela. E bate. 1, 2, 3 e... prontinho. Então vai ficar um purezinho assim. Se você deixou um pouquinho mais de água, ele vai ficar mais líquido. Se você deixou menos água para bater, ele vai ficar mais consistente. Mas isso não vai alterar a massa. O que vai alterar é a quantidade de água que você vai precisar. Porque se o purê ele tá mais líquido, você vai precisar de menos água. Se ele tiver mais consistente, aí você vai ter que adicionar água na receita. Mas isso a gente vai ver agora que vai fazer a massa, para vocês entenderem qual é o pontinho que ela tem que ficar. Então agora esse purê tá bem quente, então o ideal é que ele esfrie um pouquinho. A gente pode juntar o açúcar mascavo, o sal, mas não se preocupe com a receita porque vai estar tudo escritinho ali embaixo. Aqui tinha 1/4 de xícara de óleo de girassol. Você pode usar outro óleo também. Então essa é a mistura líquida, né? Então agora eu vou pegar a farinha, que eu já tenho aqui misturada, a farinha branca e a farinha integral. Então essa receita, na verdade, é uma proporção, né? Vai ter 1/3 de farinha integral, 1/3 de farinha branca para 1/3 de purê. Então se eu tinha 250 gramas de purê, eu vou usar 250 gramas de farinha integral e 250 gramas de farinha de trigo branca também. Aí eu já misturo aqui na farinha um fermento biológico seco. Então esse fermento ele já tem que estar misturado na farinha antes de misturar com o líquido. Então eu misturei as duas farinhas, a farinha integral e a farinha branca, com o fermento instantâneo seco. E agora eu vou juntar com a parte líquida. E aí vocês vão ver que a consistência do purê vai fazer uma certa diferença. Por enquanto a gente pode usar uma colher, mas depois a gente vai usar a mão e vai amassar essa massa. Então a gente vai adicionando, tinha essa quantidade de farinha e a gente vai com ela até o final, isso não tem problema, tá? O que a gente vai ter que acertar agora é a hidratação da massa. Então a gente vai ter que ir acertando, ou bota um pouquinho mais de farinha ou bota um pouquinho mais de água. Pelo que eu tô vendo dessa aqui, a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Então você mistura um pouquinho de farinha branca e um pouquinho de farinha integral, mas não muito, porque a gente quer um pãozinho leve. Então a massa agora tá bem grudenta, né? O que a gente faz? Ah, deu errado minha massa. Não, essa massa tá maravilhosa. Agora a gente precisa deixar ela descansar.
Então, você pode usar um plástico ou um pano para cobrir essa massa. O importante é que ela esteja coberta e no cantinho mais quente da sua casa. Então, a gente fez essa massa e ela parecia molenga demais, né? Mas ela não tá molenga demais, ela tá bem hidratada e isso vai fazer com que a massa fique mais leve e o teu pãozinho cresça bem. Então, essa massa já cresceu bastante por umas 2 horas. Uma dica, tá? A gente tá fazendo um pão e daí acontece alguma coisa e a gente tem que sair. Não tem problema, a gente pode desacelerar a fermentação colocando essa massa na geladeira. E isso também vai facilitar um monte para modelar os pãezinhos, porque às vezes a massa quente demais, ela gruda e fica difícil, fica mais complicado da gente lidar com ela. Então, numa superfície enfarinhada, olha como ela tá linda, ó, bem airada. A gente vai dividir ela. Eu vou deixar esse um pouco maior, que é uma opção também. A gente pode ter um pão em fatia, enrolando ele assim. Olha que cor bonita, né? Essa é a cor que a cenoura dá pro pão. E com esses menorzinhos eu vou fazer umas bolinhas. Para não grudar, a gente enfarinha a própria mão, ó. E com suavidade, a gente faz as bolinhas, colocando as pontinhas sempre para baixo, tá? E agora vamos decorar com um gergelim. Para isso, a gente dá uma mergulhadinha na água aqui e coloca o gergelim por cima para grudar. Então agora, descansa mais uma meia hora e vai pro forno. O forno deve estar pré-aquecido, 180 a 200 graus. E esse pão maior, então, eu vou colocar aqui nessa forma. Essa forma é bem grandona, mas ele vai crescer e vai ficar um pão bonito também. Então, aí a gente faz ao contrário, a gente molha a superfície dele e salpica gergelim por cima. Esse também vai ter que descansar uns 30 minutos antes de ir pro forno. E ele vai ficar mais tempo que as bolinhas, porque ele vai demorar mais tempo para cozinhar por dentro, porque ele é um pão maior. Então, o nosso pãozinho ficou pronto. Ó, esse aqui cresceu bem, esses também. A gente pode fazer um testezinho assim para saber se está bem cozido, olhando o fundo dele, que já tem que estar um pouquinho queimadinho assim, pra gente ter certeza que ele ficou bem cozido. E agora vamos ver como é que ele ficou por dentro. Esse aqui ainda tá muito quente, a gente vai ter que esperar, porque como eu disse para vocês, esse aqui sai antes, então uns 20, no máximo 30 minutos. Esse aqui já precisa de uns 40, 45 minutos para ele ficar bem cozido por dentro. Ó, casquinha, miolo super macio. Então a gente pode colocar um patezinho ou simplesmente um gui, ou você pode fazer um sanduichinho, cortar ele pela metade e fazer tipo uns hamburguinhos, né? Com o recheio que você preferir. Viram a receita do pãozinho? Gostaram? Experimentem, vocês vão ver que é muito, muito, muito gostoso. E agora a gente vai ver a vitamina da lua. Vitamina da lua, que diferente, né? É um nome diferente para uma bebida que também é bem diferente. Na verdade, essa bebida é o leite da linhaça. Não dá nem para imaginar o gosto que tem, né? Mas acreditem, fica muito gostoso, batido com uma fruta ou só ele mesmo. É uma bebida muito alcalina e vocês vão se surpreender. Hoje a gente vai fazer o que se chama por aí de vitamina da lua. Por que vitamina da lua? Porque seria o oposto do sol. O sol chama a gente para fora e a vitamina da lua seria para aqueles momentos que a gente precisa se recolher um pouco e ficar mais em silêncio. Tipo na TPM. Essa vitamina é um jeito bom da gente usar a linhaça, sem complicar muito, sem ter que colocar numa receita ou fazer farinha de linhaça. A gente simplesmente pega a linhaça, de preferência a linhaça dourada. Por quê? Porque depois que eu comecei a usar a linhaça dourada, eu descobri que ela tem menos aquele sabor
marcante da linhaça marrom, além de trazer mais benefícios pra gente. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de linhaça dourada hidratando em meia xícara de água. Então eu fiz isso no dia anterior e vou tomar minha vitamina no outro dia de manhã no café da manhã. Ela vai estar assim, ó, tipo uma gelatininha. E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou colocar essa linhaça hidratada no liquidificador, umas 2 colheres de sopa de suco de limão, mas a gente pode botar meio de olho assim, e vou juntar 1 xícara de água mineral. Ao invés de água, também fica muito gostoso se a gente bater com um suco de fruta, como um suco de maçã, por exemplo, ou mesmo usar uma fruta. A água da fruta mesmo é capaz de bater a linhaça, e depois que a gente coar, a gente só vai ficar com o líquido, então fica uma vitamina também. Pronto. Se vocês usarem a linhaça marrom, ela também vai ficar branquinha assim. É uma mágica que acontece quando a gente usa a linhaça hidratada junto com a água liquidificada. Então a gente vai coar. Se você não tiver um voal, pode usar um paninho limpo de um tecido bem fechadinho, mas o voal é o melhor nesse caso. Ela fica bem viscosa assim, porque a linhaça ela solta essa gelatina. Essa também é uma base para a gente fazer molhos de salada, que fica uma delícia. O copo, posso ir lá pegar? Então agora vamos tomar a nossa vitamina. Como eu disse, você pode misturar com uma outra fruta para fazer uma vitamina colorida. Essa é a base, né? Então fica um leitinho. Eu gosto de botar um pouquinho mais de limão depois. Já que a gente merece, né, uma tacinha, pode ser no café da manhã, numa tacinha, tomar assim, num copo bonito. É super alcalino, né? Então, quando a gente toma, já dá uma sensação, assim, de limpeza, de calma, de tranquilidade. É engraçado até falar sobre isso com uma batida, mas é verdade. Se vocês experimentarem, vocês vão sentir isso. Gostou? Então se inscreve no canal, aciona o sininho. E vamos junto para uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila, menos ácida, menos agressiva, mais amorosa e com mais saúde. Quem acompanha o canal viu um dia que a gente fez a vitamina da lua, certo? Era só a linhaça dourada hidratada com suco de limão batido no liquidificador e 1 xícara de água. Hoje a gente vai fazer uma opção mais docinha, que é a linhaça hidratada também por 8 horas. Se vocês lembrarem, são 2 colheres de sopa de linhaça e meia xícara de água. Vamos colocar umas gotinhas de limão, 1 xícara de água e vamos colocar, olha que maçã mais linda essa. Deve estar bem docinha. Machucadinho aqui a gente pode tirar. Pica a maçã para facilitar a vida do seu liquidificador. Feito isso, a gente vai coar. Quem gosta de bastante fibra já pode tomar assim mesmo, não precisa coar. Mas eu prefiro que a gente tenha só um suquinho, que já é bem cremoso, né? Porque a linhaça solta essa gelatininha, aí já fica com uma corzinha de batida mesmo, né? A vitamina da lua, ela fica bem branquinha, mas qualquer fruta que a gente adicionar, ela vai dar uma cor e vai dar um adocicado para essa vitamina que já é tão benéfica e tão saudável. Vai dar esse docinho que às vezes a gente precisa também, né? Então a nossa vitamina tá pronta. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal, invente a sua receita também, me escreve contando o que você fez com esse leite de linhaça. Então, viram? A vitamina da lua não fica lindo? Então vocês podem adicionar a fruta que vocês quiserem para dar uma cor também, para ficar mais adocicado. As frutas secas também ficam bem legais com essa receita. E agora a gente vai ver a sopa fria. Sopa fria demorou um pouco para me ganhar, vou confessar para vocês, mas é muito prático. Geralmente a gente tem que fazer 1000 coisas para chegar na sopa. A sopa fria, vocês vão ver, é muito simples.
E a cremosidade dela não fica para trás de nenhuma sopa que a gente faz cozida, enfim, com creme de leite, todas essas coisas. Vocês vão ver. Oi, eu sou a Tati e você é muito bem-vindo ao Ateliê de Culinária Livre. Livre de rótulos, porque não interessa se você é vegano, vegetariano, se gosta muito de carne. Aqui você vai encontrar muitas opções, receitas diferentes para você fazer as suas escolhas. Então hoje eu vou ensinar uma sopa fria. Sopa fria parece uma coisa meio esquisita, né? A gente associa a sopa aos dias mais frios, mas nem sempre. A gente pode optar por uma sopa super desintoxicante, super nutritiva nos dias de calor também. Os ingredientes estão aqui, são basicamente verdes, então essa sopa vai ficar bem verdinha, mas bem cremosa. Por quê? Porque a gente vai usar um creme de castanhas. Essas castanhas aqui já tem uma corzinha diferente, porque elas estão bem hidratadas, ó. A castanha geralmente é durinha, né? Então ela já tá bem molinha. Eu vou bater ela com um pouco de limão e sal e um pouquinho de azeite, só para dar uma cremosidade ainda maior. E esse creme vai entrar junto com os outros ingredientes da sopa, certo? Então vamos começar pelo creme de castanha. Então é bom a gente ter um liquidificador mais potente, mas não quer dizer que se você tem um liquidificador mais comum, enfim, não vai dar certo. Aqui é um limão Tahiti, você pode usar siciliano, pode usar o limão bergamota, todos eles são ótimos. Um pouquinho de sal. Então eu vou colocar um pouco de água para facilitar bater essa castanha. Então aqui eu vou bater uma segunda vez para ela ficar mais cremosa, mas como a gente vai usar dentro da sopa, que também vai ser liquidificada, a gente não precisa se preocupar tanto assim com a textura. Se a gente fosse fazer um creme que precisaria de uma textura mais parecida assim com o creme de leite que a gente conhece, de leite de vaca, então teria essa preocupação maior em fazer uma emulsão melhor dessa castanha, mas não é o caso. Terminei de bater o creme de castanha, então eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhadinha como ficou. Esse creme dá para usar para várias coisas, molho de salada, para fazer doces vivos também. E a castanha de caju, especialmente, ela é a oleaginosa mais gordurosa, digamos assim. Então ela resulta numa textura mais atraente, assim, mais parecido com os doces de leite que a gente conhece. Então eu terminei de fazer o creme de castanhas, passei uma aguinha só no liquidificador, porque agora a gente vai começar a colocar os ingredientes da sopa, os vegetais, tá? Então aqui eu tenho um punhado de espinafre, mais ou menos umas 2 xícaras de espinafre, tá? É bastante mesmo, porque é o principal ingrediente. Vou colocar um pouco de sal, vou colocar um pouco de limão também. O suco do limão vai facilitar bastante a gente bater as folhas, né? E meio abacate. Então, o abacate, assim como a castanha de caju, para mim são as melhores fontes de gordura, assim, quando a gente quer fazer uma preparação bem cremosa. E vou colocar 1 xícara de água, a 2. Vamos ver como é que vai ficar a textura. A gente pode ir testando e colocando a quantidade de água que a gente achar que já deu o ponto certo. E vou colocar também um pouquinho de manjericão, que é uma erva muito perfumada e que vai dar um toque muito especial para essa sopinha. Mas não é para fazer um pesto, tá? Exagerei agora, é só um pouquinho. Então agora a sopa já tá pronta. Olha como é fácil, né? A gente vai fazer uma sopa, é aquela coisa, tem que refogar cebola e põe os legumes, também é uma delícia. Mas se a gente quer uma coisa mais prática, mais rápida, essa sopa é surpreendente mesmo. Eu vou experimentar, ó, ela já tá bem cremosa e numa consistência bem homogênea, né? Ela já tá bem homogênea, a gente não vê nenhum ingrediente separado do outro.
O espinafre tá bem forte, então eu vou colocar agora um pouco do creme, um pouquinho mais de sal e um pouquinho de pimenta preta. A gente pode também colocar um pouquinho de azeite de oliva. Não se preocupe com a receita, porque vai estar tudo aqui descrito ali embaixo, tá bom? Esse azeitinho aqui é opcional, né? A gente já tem bastante gordura aqui do abacate, do creme de castanha de caju, mas azeite de oliva, né? Sempre bom. E aí eu vou bater um pouquinho mais. Então tá pronta a nossa sopa. Eu vou experimentar de novo. Perfeita. Perfeita. Então, eu peguei aqui semente de abóbora e gergelim. E aí vou tostar um pouco elas, só para sair a oleosidade e o aroma. E vou colocar um pouquinho de sal também. Eu tô mexendo com a minha mão, porque eu não quero uma temperatura muito alta. Eu não quero queimar essas sementes. Eu só quero que elas liberem aroma e liberem oleosidade. Então a gente pode usar a própria mão mesmo para ter isso bem claro. Então se a gente começa a queimar a mão é porque tá errado. Então especialmente o gergelim tem uma sensibilidade muito grande, né? Então conforme a temperatura vai subindo, eu já queimei muito gergelim na minha vida fazendo gersal. Então agora eu uso a minha própria mão, porque aí eu não me perco. E só faço isso. Quando eu vou fazer, eu faço só isso. A gente vai deixar esfriar só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou picar um pouquinho de salsa. Essa salsa bem fresquinha, bem novinha, que vai dar uma refrescância ainda maior para essa sopinha. A gente tem uma fonte de ferro preciosa aqui com o espinafre. Aqui no gergelim a gente vai ter cálcio. Tá pronta a nossa sopa. Ai, mas tá friozinho, ou é de noite, e eu gosto dessa sopa, pode amornar ela um pouquinho. Se esquentar demais, ok, vai dar pra comer, mas não vai ter todo o benefício que a gente tem com as folhas cruas, né? Então vamos provar a nossa sopa? A nossa sopa que não é quente, mas é uma sopa fria para os dias mais quentinhos. É muito cremosa, é muito fresca. Vocês não vão acreditar. Se você gostou dessa receita, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai receber mais receitas tão deliciosas como essa. Então, viram? Não é surpreendente? É muito diferente, né? É uma sopa fria. Mas vocês vão ver, o resultado é incrível e é muito prático. Então esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado das receitas. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E vamos seguir conectados.